Nós terminamos a sessão anterior vendo que o evangelho pode ser divisivo. Então, quando você prega sobre Jesus, a pessoa precisa tomar uma decisão. O evangelho é uma espada de dois gumes que penetra e corta até a medula. E as pessoas tomam a decisão baseada nos fatos. Ou elas vão em uma direção ou elas vão na direção oposta. E é por isso que o verso 29 tinha que desaparecer numa Bíblia ecumênica. Porque houve uma grande discussão e uma divisão ocorreu entre eles. Em 1 Coríntios 10, 28, na versão padrão, está escrito: mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, então, por consideração a este homem que informou você, e por causa da consciência, e para aí. Mas a King James e Almeida dizem, mas se um homem lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comai por sua causa e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e a sua plenitude. Então, por que há certas regras na Bíblia? Porque Deus é o dono dela. E quem é o dono dela neste verso? O Senhor. Essa é uma referência a Jesus Cristo. Mas eles não querem que Jesus Cristo seja o dono por causa da maçonaria. Eles têm um outro Deus. Então, onde Jesus é descrito como o Senhor desta terra, esses versos são sistematicamente retirados da Bíblia. Apocalipse 14, 5 na versão padrão. E nenhuma mentira foi achada na sua boca, porque eles são imaculados. A Nova Versão Internacional diz, nenhuma mentira foi achada na sua boca, porque eles são sem culpa. A King James e Almeida dizem, e na sua boca não foi encontrado nenhum engano, pois eles se encontram sem defeito diante do trono de Deus. Percebem que há aqui uma prestação de contas a um poder superior? Aqui, nesses outros versos, não há prestação de contas. Só há prestação de contas para você mesmo. Agora, na King James, é importante quem governa. Apocalipse 22, 14 tem uma alteração radical. Na versão padrão está escrito, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras. Bem, eu espero que eles usem o sabão em pó correto. Eu não sei quais são as marcas que existem no seu país, mas talvez a marca faça uma diferença. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos para que possam ter direito à árvore da vida. Agora, qual que vocês acham que é provavelmente certo? Aqui, nesses outros versos, não há prestação de contas. O que você faz é lavar suas roupas. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos. Isso é obediência. Eles mudaram isso na versão padrão, na Nova Versão Internacional e na Nova Versão Americana. Lucas 4:8 na King James e na Almeida. E Jesus respondeu e disse a ele, afasta-te de mim, Satanás, pois está escrito, tu adorarás o Senhor teu Deus e a Ele somente darás culto. Bem, a versão do AI, que é basicamente a Bíblia jesuíta, ou o produto da Bíblia jesuíta, diz, e Jesus lhe respondeu e disse, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele somente servirás. O que será que desapareceu? Está faltando uma coisa. A mesma coisa acontece na versão padrão. E Jesus lhe respondeu, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele servirás. Na Nova Versão Internacional, Jesus respondeu, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele servirás. Todas essas versões deixam uma coisa fora. O que eles estão deixando fora? Afasta-te de mim, Satanás. Por que eles tiraram isso? A expressão afasta-te de mim, Satanás, foi primeiramente omitida porque Jesus usou a mesma expressão depois para Pedro, em Mateus 16, 23, para repreender o apóstolo. Eles não queriam o mesmo espírito porque isto tem algo que ver com a doutrina de Pedro, eventualmente se tornando o Papa. É uma questão bastante complexa, mas há uma boa razão para eles tirarem esse verso. Em Atos 13:42, há uma mudança sutil em relação ao sábado. Isso é muito importante para aqueles que guardam o sábado. A King James e Almeida dizem, e quando Jesus saiu da sinagoga, os gentios lhe pediram que essas palavras fossem pregadas no sábado seguinte. Agora, lembrem-se que isso está tudo baseado nos documentos gregos. As palavras estão todas lá. Essas são mudanças que foram feitas por esses indivíduos com um propósito. A versão do AI, que novamente é a Bíblia usada pelos jesuítas, diz, e quando eles saíram, eles desejaram que no sábado seguinte lhes falasse essas palavras. A versão padrão faz a mesma coisa. E enquanto saíam, as pessoas lhe pediram que essas coisas lhes fossem ditas no sábado seguinte.
A Nova Versão Internacional diz: quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, as pessoas lhes convidaram a que falassem mais sobre essas coisas no sábado seguinte. Percebam, na King James está escrito: e quando os judeus saíram da sinagoga. O que significa isso? Significa que ele estava pregando aos judeus. E então os gentios vieram e disseram: você pode pregar para a gente no próximo sábado? Isso significa que os gentios estavam dispostos a vir no sábado. Agora, se você tira os judeus da cena, então não é mais no sábado. E se torna eles. Pode ser uma reunião ecumênica no sábado ou em qualquer outro dia. Mas quando você menciona os judeus, então de fato é o sábado. De fato é o sábado. Então essa é uma mudança sutil, mas esses caras são espertos. Vocês acham que isso é só um erro de anotação? Eu não acho. Agora, essa aqui ainda é pior. Uma mudança bem mínima, mas muito sucinta. Em Atos 16:7, na King James está escrito: depois que chegaram a Mísia, decidiram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. A versão do Ai diz: e o Espírito de Jesus não os permitiu. A versão padrão faz a mesma coisa, o Espírito de Jesus. E a Nova Versão Internacional faz a mesma coisa, o Espírito de Jesus. Agora, por quê? É preciso entender a mentalidade ocultista para a gente entender isso. O que acontece aqui na King James é que o Espírito de Deus, diz não. Mas nas outras traduções é o Espírito de Jesus. Isso implica que o Espírito controla Jesus. Vocês estão me seguindo? A Nova Era ensina que Jesus veio à Terra como um mestre iniciado. Que ele não tinha o poder de fazer as coisas certas, e por isso ele era tomado por Maitreya, que usava-o como se fosse uma marionete. É isso que eles ensinam. Aqui temos a mesma ideia. Eles querem que vocês pensem que Jesus é controlado por um espírito, e que um espírito fala para ele o que ele deve fazer. Mas na King James, o que está sendo dito é que o espírito diz não. E se Jesus é quem diz não, então Jesus e o Espírito são a mesma pessoa. Em 1 Coríntios 5:7, na King James e na Almeida, está escrito: lançai fora o velho fermento, para que a massa seja nova, assim como não há fermento em vós. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A versão do Ai diz: pois Cristo, nossa Páscoa, é sacrificado. A versão padrão diz: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A Nova Versão Internacional diz: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Grande coisa! O que desapareceu? Por nós. Vejam que a exclusividade de Jesus tem que desaparecer. Esta é uma situação triste. A expressão por seu sangue não é encontrada nem na Bíblia jesuíta, nem na Bíblia padrão. Foi Orígenes quem começou a fazer essa omissão. Ele expressamente nega que ou o corpo ou a alma do Salvador foi oferecido como preço pela nossa redenção. Agora, vamos tentar entender isso. Os ocultistas ensinam que Jesus nunca morreu por nós. Os ocultistas ensinam que Jesus tinha um corpo esotérico, que ele não veio na carne. Agora, a Bíblia diz que aquele que ensina que Jesus não veio na carne é o anticristo. Os ocultistas ensinam que quando ele estava na cruz, que ele somente parecia estar na cruz para os judeus e que Deus o havia tirado antes que ele morresse, então que ele nunca teve que morrer por nós. Vocês percebem a diferença? Aqui nós temos a mesma ideia. Ele não foi sacrificado por nós, porque esotericamente ele morreu por nós. Então você não precisa de Salvador. Você pode se salvar a si mesmo. Você é Deus. Esta é uma arrogância do mais alto tipo. O poder de Deus é negado. Em 1 Pedro 1:22, na King James e na Almeida, está escrito: vendo que purificastes as vossas almas na obediência à verdade pelo Espírito, para um amor sem falsidade aos irmãos, agora amai uns aos outros com um coração puro e fervoroso. A Bíblia padrão diz: tendo purificado vossas almas por vossa obediência. A Nova Versão Internacional diz:
Agora que purificastes a vós mesmos pela obediência à verdade, para que, com amor sincero pelos irmãos, amai-vos uns aos outros profundamente do coração. Você percebe aqui, nestas outras traduções, que a obediência é algo que você consegue pela própria purificação? Mas na King James e na Almeida, a obediência que você consegue foi tornada possível pela habitação do poder de quem? De Deus, através do Espírito. Qual que vocês acham que está correto aqui? Não importa o que você prefere. O importante é que eles fizeram a mudança. Aqui, nas outras traduções, não é Deus. Não é Cristo em você que está operando uma mudança. É o seu próprio poder. Isso é ocultismo. Mas a King James e a Almeida trazem a versão bíblica. 2 Timóteo 4:1 na King James e na Almeida. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação. Agora, há aqui uma mudança muito sutil. É só uma palavra, mas uma palavra que faz toda a diferença do mundo, em sua manifestação e de seu reino. Mas a Douay diz, eu te conjuro diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua vinda e do seu reino. A Bíblia padrão diz a mesma coisa, por. A Nova Versão Internacional diz, em vista de. Entendem o que isso implica? Assim, a King James e a Almeida implicam que o julgamento acontece quando? Quando Jesus voltar. Mas o que as outras versões sugerem? Sugerem algo totalmente diferente. Vejamos. A King James, no seu texto, fixa o grande dia do juízo como acontecendo por ocasião da manifestação de Jesus e de seu reino. A Bíblia jesuíta e a versão padrão e a Nova Versão Internacional e todas as outras colocam-no num futuro indefinido. Pode acontecer a qualquer momento. De fato, o catolicismo romano ensina o amilenianismo. Eles ensinam que não há milênio. A igreja reina como reino. Isso é um importante ponto. É uma doutrina que também não é bíblica, é claro. Mas eles têm que mudar todas essas coisas para alinhá-las com o pensamento católico. Em Hebreus 7:21, na King James e na Almeida, pois esses sacerdotes foram apontados sem juramento, mas este outro com juramento por aquele que disse a ele, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Ok, então Jesus era um sacerdote de uma ordem diferente. De uma ordem superior, porque somente os levitas eram sacerdotes, mas Jesus era da tribo de Judá. Então, como alguém da tribo de Judá, como é que ele podia ser sacerdote? Mas ele pertencia a uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque, que foi o rei de Salém. Agora, como a Bíblia jesuítica Douay escreve isso? Tu és sacerdote para sempre. E o resto? O que a Bíblia padrão faz? Tu és sacerdote para sempre. O que a Nova Versão Internacional faz? Tu és sacerdote para sempre. Por que desapareceu segundo a ordem de Melquisedeque? Então Jesus não tem um sacerdote superior? Isso não é interessante? Vocês sabiam que os maçons, quando eles são iniciados, eles pertencem à ordem de Melquisedeque? Vocês sabiam que quando um mormon é iniciado nos graus mais elevados da sua religião, ele também pertence à ordem de Melquisedeque? Então ele fica mais alto do que Jesus. Isso é fascinante. Eles fazem com que Jesus seja um pouco menor do que de fato ele é. Em João 5,39, na King James e na Almeida, buscai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas na versão padrão, vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam que há nelas a vida eterna. A Nova Versão Internacional diz, vocês estudam as Escrituras diligentemente porque vocês pensam que elas possuem a vida eterna. Qual a diferença entre essas versões? Na King James é um comando, há um ponto e vírgula, pois nelas julgais ter a vida eterna. A este respeito, a revista Dublin nota o seguinte, é um jornal católico de julho de 1881, que diz o seguinte, mas talvez a mudança mais surpreendente de todas seja João 5,39. Não mais diz, buscai as Escrituras, mas vocês buscam. E assim o protestantismo perdeu a própria razão da sua existência. Então eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam que estavam mudando. Porque nós, como protestantes, acreditamos que nós temos que buscar as Escrituras para descobrir nelas a vida eterna. Mas nas outras traduções, o protestantismo virou lixo.
há também um golpe mortal contra os milagres. Em João 2,11, na King James e na Almeida, está escrito: este foi o início dos milagres que Jesus fez em Caná da Galileia. Mas na Bíblia padrão está escrito sinais. Na Nova Versão Internacional, sinais milagrosos. Não está milagres mais. O que Jesus fez foi um milagre. Foi uma coisa que ninguém mais consegue fazer. Jesus era especial. Ele era diferente de todo mundo. Ele não era simplesmente um mágico. Mas a palavra milagre está ali, singular e plural, 32 vezes na King James. Que pena, que destruição esta Bíblia padrão causou. Em 23 dessas ocorrências, a palavra milagre simplesmente desapareceu. E nas outras 9 vezes, embora usem o termo no texto, sua força é enfraquecida por um substituto à margem. Isso vem de Nossa Bíblia Vindicada, do professor Wilkinson. Agora notem como a doutrina da conversão é solapada em Mateus 18, 2 e 3. Na King James está: E Jesus disse, a menos que vos converteis e vos torneis como crianças, mas a Bíblia padrão diz, a menos que vocês se virem e se tornem como crianças. Se voltem para onde? A Nova Versão Internacional diz, a menos que vocês mudem e se tornem como crianças. Mudar como? A conversão é um termo muito forte e implica exatamente o que ela significa. E por isso eles tiraram essa palavra. Vamos nos aprofundar. O conhecimento humano foi exaltado acima da palavra de Deus por essa revisão. Em João 1, 3 a 4, na King James e na Almeida, está escrito: sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Mas a Bíblia padrão coloca na margem: sem ele nada foi feito. O que foi feito era vida nele. Agora, essas são mudanças muito sutis. Vamos continuar observando outras. Em vez de criação, nós temos evolução. Em Hebreus 11, 3, a King James diz: pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Mas a Bíblia padrão diz à margem: pela fé nós entendemos que os séculos foram formados pela palavra de Deus. Agora se diz séculos. Ok. A Nova Versão Internacional faz a mesma coisa. Pela fé entendemos que o universo foi formado pelo mandamento de Deus. Agora talvez você me diga: eu não estou entendendo. Eu não vejo muitas diferenças. Qual é o problema? Então vamos descobrir o que o professor Hort tinha em mente quando ele sugeriu essa mudança. Vamos perguntar para ele. É muito bom ir à fonte original. Bem, professor Hort, o que você tem a dizer? É Westcott que escreve. Nesta conexão, nós vemos o verdadeiro significado das palavras usadas quanto à criação em Hebreus 11, 3. Pela fé, nós entendemos que os mundos, isto é, os séculos, o universo, aí está a palavra da Nova Versão Internacional. Trata-se do aspecto de tempo. Tudo isso foi formado pela palavra de Deus. O que a palavra chama de mundo é a sequência de tempo de vida. A sua palavra criativa incluía o desdobramento harmonioso de um plano quanto às questões relativas a tudo que foi feito. Aquilo que é para ele um ato apenas é, em relação a nós, uma evolução compreendida em uma sucessão ordenada. Percebem? Percebem no que creem? Eles creem na evolução. E se você crê na evolução, você tem que mudar a palavra tão sutilmente para que a importância do original se perca. Em Colossenses 1, 15 e 16, a King James e Almeida dizem que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois por ele todas as coisas foram criadas. Isso está muito claro. Não há dúvida nenhuma aqui, certo? Foi Jesus que criou, mas na Bíblia padrão, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele todas as coisas foram criadas. Do jeito que eles dizem, a criação podia ter acontecido conosco também, sem necessidade de divindade, certo? A linguagem da Bíblia padrão, na minha perspectiva, impede a aplicação desses textos à criação material, diferentemente da King James, e limita a sua aplicação espiritual ao cristianismo. Então, aí está. Eles simplesmente mudaram toda a doutrina da criação. A King James e Almeida, em Hebreus 1, 2, falam: por quem ele também fez os mundos. Mas a Bíblia padrão diz: através de quem também ele fez os séculos. A Nova Versão Internacional: por meio de quem ele fez o universo. Agora vocês veem que é possível espiritualizar a criação através de mudanças sutis. Efésios 3:9 realmente me irrita. A Nova Versão Internacional em inglês diz: e para revelar a todos a administração do mistério que
pelos séculos passados foi mantido escondido por Deus, que criou todas as coisas. O que você acha que a King James e Almeida dizem? Vamos ler. Que criou todas as coisas por Jesus Cristo. Por que eles tiraram Jesus Cristo? Vocês não acham que há aqui um ataque sutil a Jesus Cristo? Ou talvez um ataque não tão sutil? Talvez seja um ataque aberto a Jesus Cristo. Na King James está escrito, mas o Espírito os impediu. Nós já lemos isso. O Espírito de Jesus está na margem. A versão do A é como a Bíblia padrão. Quanto a esta mudança, R. George Milligan diz, Atos 16, 7. A surpreendente leitura, o Espírito de Jesus, não simplesmente como a King James diz, o Espírito, implica que o Espírito Santo tomou posse da pessoa do Jesus exaltado, de modo que ele pudesse falar como o Espírito de Jesus. Isso vem do livro Valor Expositivo. É isso que os especialistas dizem. E isso é exatamente o tipo de mudança que eles queriam fazer. Agora, lembrem-se que Hort negava a expiação. Eles odiavam a doutrina de que Jesus morreu por você, derramando o seu sangue. Em Colossenses 1,14, na King James e na Almeida, em quem nós temos redenção pelo sangue, mesmo o perdão dos pecados. A versão jesuíta diz, em quem nós temos redenção, a remissão dos pecados. O que saiu? Através do seu sangue. Estranho. A nova versão internacional diz, em quem nós temos redenção, o perdão dos pecados. Parece a Bíblia jesuíta. Então, basicamente, se você lê a nova versão internacional, você está lendo a Bíblia jesuíta. Através de seu sangue desapareceu. Eles também mudam a doutrina. Na King James está escrito, pois mesmo Cristo, nossa Páscoa, é sacrificado por nós. Nós já lemos este texto, mas eu quero mostrá-lo de novo a vocês. Aí está. A expressão por nós foi removida na Bíblia padrão e foi removida na nova versão padrão. Não há diferença. E um escritor registrou a sua indignação quanto a essa mudança nessa passagem. O reverendo E.B. Burks escreve, na coleção de opiniões do Dr. Warfield, o seguinte, zangado? Sim, e não tenho razão para estar zangado quando eu descubro que esta grandiosa passagem, pois mesmo Cristo, nossa Páscoa, é sacrificada por nós, uma passagem que é a pedra fundamental de toda a doutrina da redenção, foi sem necessidade alterada para, pois nossa Páscoa também foi sacrificada, Jesus. E essas mudanças estão em toda parte. Elas são chamadas melhorias de estilo pelos autores, e certamente só por eles. Eu gosto desse escritor. Ele realmente tem coragem. Sim, eu concordo com ele 100%. E a doutrina da segunda vinda de Cristo? Não seria interessante mudar isso também? Mateus 24:3, na King James e na Almeida, diz, qual será o sinal da tua vinda e da consumação do mundo? Mas a Bíblia padrão na margem escreve, qual será o sinal da tua presença e da consumação dos séculos? Ok. Então Jesus não tem mais que vir nas nuvens do céu. Ele como que aparece de repente. Aparece aqui, aparece ali. Se ele está aqui, vamos lá. E vocês conhecem essa história. Filipenses 3:21, na King James e na Almeida diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Mas a Bíblia padrão e a Bíblia americana dizem que renovará o corpo da nossa humilhação para que ele possa ser conforme o corpo da sua glória. Agora, qual é a diferença entre essas duas leituras? Por que eles se esforçam tanto para fazer essas mudanças? Bem, vamos perguntar para eles. A transformação que a King James e Almeida indicam que vai acontecer em nós, de acordo com isso e com outras passagens das Escrituras, é uma mudança que ocorre por ocasião da segunda vinda de Cristo. É uma mudança física de caráter tangível. Mas a mudança da qual fala a Bíblia padrão pode ocorrer em qualquer tempo antes da sua vinda. Pode ser contínua. Pode ser uma mudança dos vícios abstratos para as virtudes abstratas. Então eles estão espiritualizando a volta de Cristo. A Bíblia ensina que Jesus vem em glória e que nós seremos transformados instantaneamente. Eles não gostam disso. Eles preferem a reencarnação. 2 Tessalonicenses 2:2 diz, a que não vos demovais da vossa mente, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor não chegou ainda. Ele está perto, mas ele não chegou ainda. No entanto, as pessoas tentam fazer pequenas mudanças, tentando alterar a história da vinda do Senhor.
right there. Now, has already come, says the NIV. So, here again, subtle changes, changing the story of the second coming. Titus 2, verse 30. Em Tito 2,13, na King James, está escrito: aguardando a bendita esperança e a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia padrão diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Você notou a mudança sutil? Mudando o adjetivo glorioso para o substantivo glória, Noun glory. os revisores removeram a segunda vinda de Cristo deste texto. Now, Agora não é ele que vem. É alguma coisa que poderia acontecer a qualquer momento. at any time. Em Apocalipse 1,7, na King James, está escrito: ele vem com as nuvens, The earth shall wail. e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. King James. Notem a mudança. A King James diz: por causa dele. A Bíblia padrão: ele vem com as nuvens e todas as tribos da terra lamentarão por ele. Agora, o que isso significa? What does it mean? Lembram-se de que Hort disse que ia mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Eles estão mudando um pouquinho aqui. O próprio bispo Westcott disse: todas as tribos da terra lamentarão por ele com uma angústia de penitência. E não, como a King James fala, lamentarão por causa dele, na presente expectativa da terrível vingança. Então agora quando Jesus vem, de acordo com esta tradução, eles dirão: nós lamentamos pelo que nós fizemos. E Jesus vai dizer: podem vir, meus filhos, vocês estão salvos. Whereas in the Mas na outra versão, havia juízo. Já houve um dilúvio e haverá o juízo no fim. end, isn't that Não é isso que a Bíblia ensina? Mas aqui, na outra tradução, isso se foi. Foi espiritualizado. Eles dizem que nós vamos ter uma outra chance. Você pode queimar do outro lado e reencarnar aqui de novo. O Dr. Alexander Roberts, membro do Comitê de Tradução do Novo Testamento para o Inglês, é obviamente favorável à mudança, e ele explica. Em Atos 3, 19 a 20, uma tradução impossível ocorre na Bíblia King James, que implica que Jesus virá para julgar o mundo. E eles não querem isso. Arrependei-vos, portanto. E ele continua lendo e diz: por razões escatológicas é mais importante que a verdade transmitida nesta passagem deva ser apresentada. Ele então apresenta a versão da Bíblia padrão. Por isso, eles fizeram a alteração para que o juízo de Jesus desapareça. A maioria dos revisores nem cria que haveria uma volta pessoal de Jesus antes da restituição de todas as coisas. E é isso que esta passagem na Bíblia King James ensina. Portanto, há uma mudança considerável de doutrina aqui. E isso é muito importante se você crê no advento de Cristo e na consumação dos séculos. Em Marcos 7,19, na King James, está escrito: porque não entra no coração, mas no ventre. Notem esta mudança. Esta mudança é tão vil, tão sorrateira, porque não entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Isso significa usar o banheiro. Assim purificando todos os alimentos. Todos os alimentos. Então, basicamente, a King James diz que não entra no coração, vai para o estômago e de lá sai, e então desaparece. Mas na Bíblia Padrão Revista está escrito: pois entra não no coração, mas no estômago e passa adiante. Assim ele declarou limpos todos os alimentos. Puxa vida! Onde é que na King James dizia que Jesus purificou todos os alimentos? Em nenhum lugar. Agora vamos ver o que diz a Nova Versão Internacional. Aqui ainda está mais claro. Esta é uma mudança e tanto, pois não entra no coração, mas no estômago, e daí sai do corpo. Assim, Jesus declarou puros todos os alimentos. Mas onde está escrito isso? Não está escrito em parte alguma. Então nós temos uma nova doutrina, inteiramente nova aqui. E isso é interessante. Em Lucas 23, 44 a 45, na King James, está escrito: e era cerca da hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, e o sol se escureceu. Então aqui se passou um milagre, mostrando que Jesus era o Filho de Deus, um milagre celestial. Mas a Bíblia Padrão Revista diz: toda a luz do sol falhou. E a tradução Moffat diz: e houve um eclipse do sol. Eu fico imaginando de onde eles tiram essas coisas. Nessas outras traduções, 1 Coríntios 7:5 deixa fora que você tem que jejuar às vezes e que o jejum pode ser benéfico. Em João 9:4 há outra pequena mudança. Note aqui que belezinha. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto ainda é dia. A noite vem quando nenhum homem pode trabalhar. Mas na Bíblia Padrão Revista e na Nova Versão Internacional encontramos:
Nós devemos fazer as obras daquele que me enviou. Qual a diferença entre essas duas? Há uma diferença enorme. Em uma, é Jesus que deve fazer a obra. Mas nessas outras traduções, nós também podemos fazê-la. Nas próximas palestras, eu vou lhes mostrar pregadores que se levantam do púlpito e dizem que eles podem salvar você da mesma maneira que Jesus pode. Eu vou lhes mostrar pregadores famosos do mundo que dizem a mesma coisa e sem problemas. Eles podem usar este texto nestas novas versões para fazer isso, porque esses textos foram alterados. Em 2 Timóteo 4:1, a King James diz: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos em sua vinda. De novo, há mudança aqui. As outras traduções dizem: por sua vinda. Essa é a mesma mudança que nós já vimos a respeito da doutrina da vinda de Cristo. Em 1 Coríntios 11:9, você tem toda essa questão da transubstanciação. A história da missa. Na King James está escrito: pois aquele que come e bebe indignamente, bebe e come juízo para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Na Bíblia Padrão Revista está escrito: pois qualquer um que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eles tiraram a palavra indigno e também a palavra Senhor. E na Nova Versão Internacional? Pois qualquer um que come e bebe sem reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si mesmo. Uau! Isto é catolicismo romano. Isso aqui defende a transubstanciação. A omissão de indigno e Senhor, portanto, condena os protestantes que não creem que o pão pode se transformar no corpo de Cristo. Esse é um texto jesuíta. A Nova Versão Internacional é uma Bíblia jesuíta, não duvide disso. Eu costumava lê-la e eu ainda tenho na minha estante. Mas eu só a uso para mostrar às pessoas essas mudanças. Por isso, não joguem a Nova Versão Internacional fora. Guardem-na. E essa questão da confissão? O catolicismo romano ensina a confissão. A King James diz: confessai vossas faltas uns aos outros. Mas na Bíblia Padrão Revista está escrito: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros. Na Nova Versão Internacional está: portanto, confessem seus pecados um ao outro. A Revista de Dublin, que é um jornal católico, diz em julho de 1881 o seguinte: os apóstolos agora têm poder para perdoar pecados, e não simplesmente para absolvê-los. Confessai, portanto, vossos pecados, é a nova leitura de Tiago 5,16. Então, isso foi deliberado? Sim ou não? Claro que foi deliberado. Foi tão deliberado porque eles queriam incluir a confissão na Nova Versão Internacional. Em Hebreus 10:21, na King James está escrito: e tendo um sumo sacerdote na casa de Deus. Um sumo sacerdote. Mas na Bíblia Padrão Revista está escrito um grande sacerdote. E na Nova Versão Internacional, um grande sacerdote. Ok, isso quer dizer que pode haver outros sacerdotes. Se há um grande sacerdote, isso quer dizer que pode haver sacerdotes que não sejam tão grandes, também oficiando. Mas um sacerdote é um sacerdote. Portanto, agora, nessas outras traduções, você pode ter todo um sacerdócio. E isso é muito importante. E aqui está uma bomba. Eu quero que vocês anotem esse texto. Todos vocês que estão aqui hoje. Esse texto é muito importante para vocês e é incrivelmente importante para mim. Toda a administração da igreja fica mudada em Atos 15:23. Na King James está escrito: e lhe escreveram cartas segundo esta maneira: os apóstolos e os anciãos e os irmãos enviam cumprimentos aos irmãos. Ok. Quem envia esses cumprimentos e esta informação? Os apóstolos, os anciãos e os irmãos. Eles enviaram as primeiras cartas apostólicas à igreja. Mas na Bíblia Padrão Revista está escrito o seguinte: os irmãos, tanto apóstolos quanto anciãos, aos irmãos que são dos gentios. Na Nova Versão Internacional, com eles enviaram a seguinte carta: os apóstolos e anciãos, vossos irmãos, aos crentes gentios. O que isso faz? Esta é uma mudança importante. Praticamente o que eles alteraram aqui foi uma vírgula. É tudo o que eles fizeram. É uma mudança sutil, mas é uma grande mudança, uma grande mudança. Eu vou lhes dizer por quê. Porque aqui na King James, você tem 3 grupos oficiando a igreja. Você tem os apóstolos, os anciãos e os irmãos. E Pedro diz: vocês são todos sacerdotes. Pedro fala isso?
Vocês são todos sacerdotes? Sim, é isso que Pedro fala. Aqui nas outras traduções, você tem dois grupos, os apóstolos e os anciãos, e os irmãos. Agora, como é que eles interpretavam isso? Aqui está. Esta passagem é usada como base para se justificar o argumento de que o clero deve ser separado por Deus em sua função dos irmãos leigos. Há uma vasta diferença ao enviarem esta carta autoritativa do primeiro concílio da Igreja Cristã, se foram os apóstolos e os anciãos apenas e os irmãos. Por isso que a mudança aqui que os revisores fizeram omitiu duas palavras gregas. Então eles mudaram isso, deixando de fora duas palavras gregas. E agora eles têm os apóstolos e os anciãos, e então eles têm os irmãos. Vocês já ouviram alguém dizer, você não deveria estar pregando isto? Você não é teólogo? Você já ouviu isso? Eles perguntam que direito você tem de se levantar e pregar a palavra de Deus porque você não é teólogo. E eu lhes digo que eu já ouvi isso tantas vezes na minha vida. Eu não sou um teólogo, eu sou um irmão. E vocês também são irmãos. Mas vocês têm o direito de pregar a palavra de Deus porque vocês são sacerdotes do Altíssimo. Mudar isso para que diga que você não tem o direito de pregar simplesmente porque você não é um teólogo é um ensinamento jesuítico. Ele vem das covas do inferno. Não é bíblico. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Portanto, ignorem essas pessoas que dizem que você não é teólogo. Você tem o direito de pregar a palavra de Deus do mesmo jeito que você tem o direito de ler a palavra de Deus. E essa mudança, ela me irrita. Essa palavra, sacerdote e sacerdócio, como diz Santo Agostinho, e aqui nós voltamos para o ensinamento dos pais da igreja, que diziam que há uma ordem distinta dos leigos e das pessoas vulgares, e que esse sacerdócio deve oferecer um sacrifício sem sangue ao nosso Pai Celestial por nós, pregando e ministrando os sacramentos, sendo os pastores do povo. Eles não dizem isso abertamente. Percebem o ponto? Agostinho aqui está dizendo que nós somos um sacerdócio santo e que vocês são simplesmente um lixo profano. Nós vamos dizer a vocês em que vocês devem crer. Não, não, a Bíblia não diz isso. E é por isso que esta carta primitiva é muito importante. Em Hebreus 9:27 na King James está escrito: e é apontado aos homens que morram uma vez, e depois disso o juízo. Essa é uma declaração clara, mas na Bíblia Padrão Revisada está escrito: é apontado que os homens morram e depois vem o juízo. E na Nova Versão Internacional, que morram e depois encarem o juízo. Agora, vamos perguntar para essas pessoas o que essas mudanças querem dizer. Canon Farr diz que a mudança foi deliberada. E Canon Farr deve saber isso muito bem, porque ele era um membro do Clube dos Apóstolos. Lembra-se daquele clube ao qual Hort pertencia? Aquela sociedade secreta? Farr fala o seguinte a respeito disso. Há uma certeza positiva de que não significa juízo no sentido em que o mundo compreende popularmente. Ao tirarmos o artigo que os tradutores da King James incorretamente inseriram aqui, os revisores ajudaram, como já fizeram em muitos outros lugares, a silenciosamente remover enganos que estão profundamente arraigados. Bem, sem dúvida você é um apóstolo, mas você é um apóstolo do tipo errado. E ele continua: na morte de cada um de nós, segue-se um juízo, como o escritor sagrado afirma. O juízo final, pode demorar ainda muitos séculos para frente. Na omissão daquele pequeno artigo da King James pelos revisores, está assentada não mais do que a doutrina da existência de um estado intermediário. Então, ao deixar de fora este pequeno artigo, você colocou o purgatório na Bíblia. E agora você pode provar que o purgatório existe, mas você não pode provar que primeiro você morre e então você enfrenta o juízo. Lucas 1:72 na King James está escrito: para realizar a misericórdia prometida aos nossos pais. Na Padrão Revista e na Nova Versão Internacional encontramos: para mostrar misericórdia aos nossos pais. Agora, isto é interessante, isto é fascinante. Agora eles podem mostrar misericórdia aos pais, o que sugere que nós podemos orar pelos mortos. Será que eu posso orar pelos mortos? Aparentemente sim, nestas versões. Pois esse texto, traduzido literalmente, não dava nenhuma ideia de que os pais já mortos necessitavam de misericórdia. E de que o Senhor Deus de Israel estava preparado para concedê-la a eles. E onde é que estavam esses pais? Não no céu, onde a misericórdia é tragada pela alegria. E certamente não no inferno dos perdidos, onde a misericórdia não podia alcançá-los. Eles devem estar num lugar intermediário, nem em um nem em outro. Que lugar é esse?
limbo, purgatório. Ora, certamente, em um ou outro. Portanto, agora temos o purgatório na Bíblia. Vocês sabiam que eles o puseram lá? Se você tem uma tradução moderna, você pode provar o purgatório. Isso é tremendo. O bispo, além disso, diz que os revisores, ao fazerem esta alteração, defenderam o Novo Testamento jesuítico de 1582 e condenaram a King James por ter adulterado o texto. Defenderam a Bíblia jesuítica. Em 1 Pedro 4,6, na King James, está escrito: por esta causa foi o evangelho pregado também a eles que estão mortos. Na Bíblia Padrão Revista está escrito: por isto foi o evangelho pregado até aos mortos. E na Nova Versão Internacional fica ainda pior. Por esta razão o evangelho foi pregado mesmo àqueles que estão agora mortos. Agora, o que isso quer dizer? Bem, aqui na King James, o evangelho foi pregado a quem estava morto? Claro, no passado. O evangelho foi pregado àqueles que estão mortos agora. Aqui, nas outras traduções, ele ainda está sendo pregado aos mortos. Em Atos 24:15, na King James, está escrito: haverá uma ressurreição dos mortos, de justos e injustos. Mas na Bíblia Padrão Revista está escrito: pois haverá uma ressurreição tanto de justos quanto de injustos. Então, quando você está morto e você ressuscita de acordo com a King James. Mas não de acordo com as outras versões. Com as outras, você se torna fantasma. Então, vamos tentar entender essa teologia dos fantasmas. Em Jó 19:26, na Bíblia Padrão Americana, está escrito: mesmo após minha carne ser decomposta, na minha carne eu verei a Deus. Então, como é que você vê a Deus agora? Como fantasma? Como Gasparzinho? Eles dizem que é assim que você vai vê-lo. Mas o que a King James diz? E mesmo depois que os vermes destruírem este corpo, contudo, na minha carne eu verei a Deus. Há uma grande diferença aqui. Aqui se fala da ressurreição, mas a outra passagem não fala. Em Jó 26:5, na King James, está escrito: coisas mortas são formadas de sob as águas, e os seus habitantes. A Bíblia Padrão Revista diz: as pessoas falecidas tremem debaixo das águas, e também os seus habitantes. Uau! Esta é uma coisa complicada. Na primeira leitura, as coisas mortas são formadas debaixo das águas e os seus habitantes. Portanto, há coisas mortas lá embaixo. Na Bíblia Padrão Revista, agora, os falecidos tremem debaixo das águas. Então, há alguma coisa parecida com o inferno ou com o purgatório, e a Nova Versão Internacional fala isso de modo mais aberto. Os mortos estão em angústia profunda, aqueles que estão debaixo das águas e todos aqueles que moram nelas. Então, nós temos alguém queimando lá embaixo no purgatório. E vejam, então, que a Nova Versão Internacional, de novo, ensina uma doutrina completamente fora da Bíblia. Em 2 Pedro 2:9, na King James, está escrito: o Senhor sabe como livrar o justo das tentações e como reservar o injusto para o dia do juízo, a fim de que seja punido. Vejam agora o que a Nova Versão Internacional diz: de reservar o injusto para o dia do juízo, quando sua punição será contínua. O que nós temos aqui? Vocês sabem, estas Bíblias são nojentas. Elas ensinam doutrinas totalmente diferentes. Por exemplo, as diferentes regiões dos mortos conscientes, como os católicos ensinam, elas são apoiadas pela Bíblia Padrão Revista. Em Apocalipse 13:8, a King James diz: todos aqueles que moram sobre a terra lhe darão culto, cujos nomes, referindo-se à besta, não estão escritos no livro do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Aqui o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Na Bíblia Padrão Revista, no entanto, todos aqueles que moram na terra lhe prestarão culto, todos cujos nomes não foram escritos antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Aqui são as pessoas cujos nomes foram escritos antes da fundação no livro da vida do Cordeiro. A King James, em 1 Coríntios 15:3-4, diz: ele se levantou de novo no terceiro dia. A Bíblia Padrão Revista diz: ele tem se levantado no terceiro dia. Qual a diferença entre os dois? A diferença é que em um ele tem o poder dentro de si mesmo para se levantar dos mortos, e na outra ele é levantado porque ele é inferior a Deus. Essa é a diferença. Em 1 Coríntios 11:24 há algo relacionado à missa. Na King James está escrito: e depois de dar graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é quebrantado por vós. Na Bíblia Padrão Revista está escrito: e quando ele deu graças, ele o partiu e disse: este é o meu corpo que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora nós estamos perdidos. Nós temos um corpo literal. Isso é doutrina católica. É isso que é.
E Jesus está sempre conosco, não em pessoa, mas no Espírito Santo. A doutrina dos revisores da encarnação e a missa, portanto, torna desnecessária e destrói a verdade que ele vai voltar a segunda vez sem pecado para a salvação, como Hebreus 9:28 diz. O cardeal Wiseman exulta no fato de que o movimento da revisão vindica a Bíblia Católica. Percebam o que ele diz. Quando nós consideramos o desprezo lançado pelos reformadores sobre a Vulgata e sua recorrência em consequência ao grego como único padrão correto, nós não podemos deixar de regozijar-nos no silencioso triunfo que a verdade finalmente alcançou sobre o erro clamoroso, pois os principais escritores que vingaram a Vulgata são os principais críticos protestantes. Eu fico imaginando se eram mesmo protestantes. Eu acho que eles eram jesuítas disfarçados de protestantes, pois foi isso que vimos na palestra anterior. E nós temos declarações semelhantes do reverendo Thomas. Um breve exame que eu fui capaz de fazer da Bíblia Padrão Revista do Novo Testamento me convenceu de que o comitê laborou com grande sinceridade e diligência e que eles produziram uma tradução muito mais correta do que a que antes era utilizada pelos protestantes. O que ele está dizendo é que esta versão está de acordo com a versão católica, está confirmando a correção de sua Bíblia. Uma revista católica diz que a Bíblia Padrão Revista é um golpe de morte sobre o protestantismo. O protestantismo vai passar. A destruição de seu templo, Shekinah, saiu do Santíssimo. Vejam vocês que talvez então a Bíblia inglesa seja o templo do protestantismo. E eles dizem que vai ser destruído. Os revisores tiveram uma maravilhosa oportunidade. Eles fizeram poucas mudanças, diz o jornal protestante. Mas eles comprometeram tudo. Eles erraram em tudo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Jesus é mentiroso? Na King James está escrito: subi para a festa. Eu ainda não vou subir para a festa, pois minha hora não chegou. Na Bíblia Padrão Revista está escrito: vão para a festa, vocês. Eu não vou subir para a festa, pois a minha hora ainda não chegou. Aqui Jesus diz: eu não vou, mas vai. Ali Jesus diz: eu ainda não vou, e então vai. Então, na King James, ele está dizendo a verdade, ele não é mentiroso. Você deve escolher se você quer que Jesus seja mentiroso ou se você não quer que ele seja mentiroso. O maior dano de todos é quando você tira a divindade de Cristo. E com respeito a isso, nós vamos aguardar até a próxima sessão. Obrigado.